sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver fiel vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro meu coração
somente a ti. Somente a ti, Jesus. Paz do Senhor, irmãos, que bênção! Domingo do Espírito Santo. Nós depositamos a nossa confiança no Espírito Santo e cremos que Ele vai direcionar a nossa vida nessa semana. Estamos atentos à direção que Ele tem para nós. É uma bênção, é um privilégio, é uma graça muito grande quando a gente é direcionado pelo Espírito Santo, e da parte do Espírito Santo há sempre a disponibilidade de favorecer a nossa vida com esse encaminhamento. Fica sempre a nosso cargo se a gente vai se abrir para isso ou não. Quero saudar você que está conosco, minha prima Sunelma, um beijão para todos aí, não é? Na Bahia, Eliseu, que está na Grécia, Bruno e Camila, Deus abençoe a família, Sandra da Loz, minha mãe está por aí, Sueli está por aí, Cida está por aí, Marcinha e Lu, Deus abençoe muito a Adelaide, Daniele está por aí também, sempre que vocês precisarem falar alguma coisa, Daniele está sempre aí a postos para você conseguir se comunicar, se precisar de alguma coisa. Sônia Pina, Deus abençoe. Vânia Guida, Deus abençoe. A Dilva, Eneida, Deus abençoe Eneida. Ariadne também, mandar um beijão para o Tiago. E é isso. Esqueci de você? Se eu não falei seu nome, você tem que me dizer, porque eu não posso ficar sem, não é? Não posso ficar sem saudar você que está conosco aqui. A bênção da gente estar assim, não é? Virtual, é justamente poder estar com irmãos de lugares diferentes e sentindo, né, essa comunhão. A distância não consegue nos impedir de sentir essa comunhão. Mandar um beijão também para Sandra Regina, Fafá, eu tinha esquecido Fafá. Mandar um beijão para o meu grande irmão Cezinha, não é? Dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, aí a gente vai resolvendo essa saudade virtualmente, até que chegue a bonança, não é? Eu sempre confundo Eliseu, você me desculpa, o irmão do Eliseu, o irmão Biles é que está em Atenas, né? Muito bem, eu confundo tudo, vocês são muito chiques, né? Bom, eu tenho uma mensagem, antes disso eu quero aproveitar para a gente orar. Vocês já perceberam que a gente tem gente em todo lugar, não é? Que bênção, na França também. O Billy de vez em quando assiste também diretamente da Grécia, né? Então é uma bênção aí, vários lugares aí sendo tocados pela palavra do Senhor. Isso é um privilégio que me dá uma alegria, né? É um gozo indizível, incomunicável. A gente não consegue expressar o tamanho da nossa gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Vamos orar? Vamos orar, aproveitar esse momento aí juntos e em comunhão levantarmos um clamor ao Senhor. Pai, oramos a Ti, estamos iniciando uma semana e o desejo do nosso coração é sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo. Queremos sentir a Tua presença em todos os momentos. Ó Senhor, desejamos, necessitamos de fortalecimento porque não queremos ser derrotados pelas nossas fraquezas, mas cheias do Teu Espírito Santo, queremos prosseguir, queremos avançar, queremos ver o Teu poder manifesto na nossa vida. Lembramos de pessoas que conhecemos que estejam aí internadas, que o Senhor os cure, abençoa, Pai. Queremos virar logo essa página triste da história da humanidade. Que o Senhor nos dê forças. Suplicamos também a ação poderosa do Espírito Santo para trazer consolo diante das perdas
que tivemos ao longo dessa pandemia e te suplicamos que o Senhor não deixe a nossa vida emocional cair. Que sejamos animados pela Tua palavra, de modo que ousadamente possamos viver, não segundo nossos sentimentos, mas segundo a ação poderosa do Espírito Santo. Ó Senhor, essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe aí também o Maicon. Um beijão, Maicon. Quanto tempo. A gente vai, né? Matando a saudade aí dos irmãos. Eu tenho hoje uma palavra para você que eu já preguei há quase 2 anos, não é? E de vez em quando ela volta porque algumas coisas na nossa vida nós já sabemos. Às vezes o que a gente perde é ânimo. E a palavra de Deus tem o poder de devolver esse ânimo, aumentar ainda mais as nossas forças para que a gente faça o que sabe que tem que fazer. Não é? Então nem tudo é necessário que seja novo. Às vezes já temos o conhecimento, a consciência e nos falta, não é, força para isso, e é para isso que nós estamos aqui. O Domingo do Espírito Santo, ele tem esse propósito, trazer a coragem, a ousadia de dar o passo que a gente já sabe que tem que dar. Não é? Não é verdade que tem coisas que você já sabe que tem que fazer, mas ainda não conseguiu fazer? Pois é. O começo para a gente conseguir fazer o que ainda não faz é no fortalecimento que o Espírito Santo traz para a nossa vida. O título que eu queria dar para essa mensagem é Preguiçosos Espirituais. É um tipo de preguiça. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 6. Eu leio contigo aí do verso 6 até o verso 11. Tá bom? Então diz assim a palavra. Vamos lá. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Palavra do Senhor. Eu sempre me lembro dessa passagem porque, vez por outra, ao longo do ano, a gente tem aqui um ataque de formigas e é incrível o que elas estão fazendo dessa vez. Elas estão pegando folha a folha de uma árvore não muito grande e não é por causa do frio não que as folhas estão indo embora, são as formigas que estão levando. Elas são de fato incansáveis e a gente pode aprender com ela. Esse é o objetivo aqui através dessa palavra. Bom, primeira coisa, a gente precisa entender o que é preguiça. Preguiça não é só não fazer nada. Preguiça é também estar ocupado com coisas vãs. Cuidado, porque às vezes você está ocupado, então você se sente livre de ser tido como, ser tomado como uma pessoa preguiçosa. O grande problema é que eu posso estar muito ocupado e ser um preguiçoso espiritual porque não estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então tem gente que está ocupada demais, mas não está fazendo aquilo que foi chamada para fazer. Então, você se enquadra como um preguiçoso espiritual, porque não é simplesmente fazer coisas, mas ser direcionado pelo Espírito Santo. É uma pergunta forte para nós. É uma pergunta que nos conduz a uma reflexão profunda. Será que tudo aquilo que a gente faz é segundo a direção do Espírito Santo? Ou há muita coisa vã que precisa desocupar o nosso coração? Às vezes, a preguiça vem
não é pelo pouco fazer, mas é pelo muito fazer, porque tem gente que está tão ocupada que ela não para mais para ouvir a direção do Espírito Santo, porque já está completamente atolada de coisas. Cuidado. Às vezes uma pessoa está trabalhando tanto que ela não percebe que o seu trabalho poderia ser feito de uma outra forma, talvez mais dinâmica e estratégica, mas ela se apega a ficar mais horas, não é? Muitas vezes aquilo que a gente faz está sendo mal feito, mas a gente não abre mão de parar e refletir sobre o que a gente faz, porque a gente quer ser visto como alguém que está sempre agitado de um lado para o outro, fazendo muita coisa. Por trás do nosso ativismo, por vezes existe alguém que está disfarçando dores e angústias. Você é visto fazendo alguma coisa, parece que você não chama a atenção de ninguém contra você. E aí o que acontece, não é? Você disfarça muito bem, porque está com as mãos fazendo alguma coisa, todo mundo está achando que está tudo certo. Ou você cria um modelo de metas que agradam ao público, às pessoas. Olha, fulano está com plano de fazer isso. E às vezes não é a direção do Senhor. E deixa eu dizer algo para você nessa noite. A direção do Espírito Santo, ao ser assumida por mim e por você, nem sempre ela traz sorrisos e reconhecimento da parte das pessoas. Muito cuidado. Se você abrir a sua boca e declarar aquilo que o Espírito Santo está direcionando você a fazer, vão existir pessoas, talvez um grupo de pessoas vai te questionar. Muitas vezes a gente se organiza, a gente cria mentalmente, no nosso interior, a gente cria respostas para dar quando nós formos perguntados. Então tem gente que não quer ficar sozinha porque fala assim, não, eu não vou ficar sozinha porque senão vão dizer que eu estou sozinha. Então ela se envolve com alguém apenas para dar uma satisfação social. Estou dando um exemplo aqui, não é? Eu me apego a um determinado tipo de atividade profissional porque eu não quero ficar sem fazer nada, ou tenho medo de empreender aquilo que Deus já me direcionou a fazer. Eu talvez não consiga fazer isso, mas eu sei que o Espírito Santo vai fazer isso com você nessa noite, que é te sacudir. Você precisa ser sacudido, porque senão você vai levando as coisas, vai empurrando simplesmente as coisas e perdendo com isso a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Cuidado, não tem idade, não tem circunstância, não tem nada que possa te impedir de fazer aquilo que o Senhor te chamou a fazer, a não ser você mesmo. Quando você não aprende com a formiga, né? Quando você não reflete sobre a tua preguiça espiritual. Você é uma pessoa que tem disposição, você é uma pessoa que faz muita coisa, mas o mais importante não é ser uma pessoa bem disposta e que faça muitas coisas, mas ser alguém que recebe e executa a direção do Espírito Santo. Talvez você esteja esperando o cenário melhorar. Não é? Talvez você dê essa desculpa para si mesmo. Você diga assim, bom, eu estou só esperando isso acontecer para que eu entre em ação. Olha, sempre tem alguma coisa para você fazer agora. Porque se não fosse assim, nós, na verdade, seríamos direcionados, haveria um fomento que nos conduziria à ansiedade. Você concorda comigo? Se a nossa vida dependesse de alguma coisa que ainda vai acontecer, ficaríamos ansiosos. Mas quando a gente discerne aquilo que o Espírito Santo deseja para nós, sempre tem uma incumbência para agora, para hoje. Tem alguma coisa para você fazer hoje.
Por isso que a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, ela passa pela súplica, pelo clamor do pão do dia. Eu não peço pelo pão de amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, é uma experiência que tem a ver com o agora. Fora do agora, há uma melancolia na volta ao passado, há uma ansiedade na questão relacionada ao futuro, e a gente tem que parar de viver o futuro ou o passado porque eles não existem. O tempo que existe é o agora, e agora tem alguma coisa para você fazer. Então o preguiçoso espiritual é alguém que está aguardando um cenário melhor para começar a fazer alguma coisa. Ora, existe alguma coisa que você vai ser chamado a fazer agora. O amanhã ao Senhor pertence, e o amanhã começa com aquilo que eu faço hoje. Existe também a falta de iniciativa, né? O que é muito interessante nessa passagem, nessa descrição sobre as formigas, é que elas não têm chefe. Tem muita gente esperando alguém mandar. Tem muita gente que não tem iniciativa porque está esperando que alguém diga a elas que elas precisam fazer. Ora, tem coisas que você não precisa esperar que te mandem fazer. Por exemplo, amar. Por exemplo, trazer paz, pacificar, não é? Existem coisas que você não precisa que te digam que você tem que fazer. Existem coisas que o próprio Espírito Santo suscita no coração daqueles que creem e a gente vai lá e faz. E vive uma experiência. Tem muita gente que está esperando. Ah, quando Deus disser para eu fazer... Olha, tem coisas que já estão direcionadas pelo Senhor. Buscar a paz, pacificar, não é? Às vezes você está diante de uma situação de hostilidade em algum tipo de ambiente da tua vida, e aí o que é que você faz? Você já se lança numa campanha de pacificação ali, a partir do que você possa fazer. Obviamente que você vai sendo direcionado. Você vai sendo direcionada pelo Espírito Santo. Olha, vendo uma formiga trabalhar, a gente consegue perceber um nível de entusiasmo. Quando eu estou diante de uma pessoa e eu não vejo entusiasmo nela, eu tenho dificuldade de acreditar que é uma pessoa que está vivendo o seu chamado. Existem colocações, vamos pensar aí até mesmo no exemplo profissional, existem colocações que não são definitivas, porque elas são muito inferiores àquilo que a pessoa almeja para si. Porém, o entusiasmo é algo que pode ser manifesto, pode ser vivido sob qualquer circunstância. Eu já preciso agir como vou me tornar. Com isso quero dizer que eu não vou esperar ter uma postura apenas quando eu alcançar aquilo que eu espero. Eu vou viver hoje com um comportamento, com um entusiasmo, não é? Que tem a ver com aquilo que vai acontecer. O exemplo que eu sempre dou é num flerte, quando você não sabe se o outro lado vai corresponder ao que você sente, você tem uma postura cabisbaixa. Quando, porque alguém já soprou no teu ouvido que há uma condição, você enche o pulmão, né? Você enche o peito, estufa, e você vai porque você já sabe que está tudo certo, que há uma correspondência. Olha, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, eu quero declarar sobre a tua vida que você já pode encher o peito e andar como um vencedor, porque o Senhor vai agir. Já há uma notícia do futuro sendo soprada no teu coração hoje e você pode se encaminhar, não é? Sem baixa autoestima, sem complexos, sem nenhum tipo de pavor, preocupação, porque Deus está cuidando de tudo, então eu já ajo como se Deus estivesse cuidando de todas as coisas. A sala da gente não está pronta ainda aqui, não é? Mas eu já sento nela como se ela estivesse completamente pronta e eu fico
não é? Numa empáfia, numa arrogância gostosa, né? Como se tudo tivesse pronto, porque nada me impede de viver antecipadamente a bênção que o Senhor ainda vai proporcionar. Ora, eu consigo me preocupar com aquilo que ainda nem aconteceu, por que eu não posso glorificar a Deus por aquilo que eu sei que Ele vai fazer? Porque eu já creio. Eu já creio. Então a formiga ela é incansável no seu trabalho, porque ela sabe que no momento que o inverno chegar, ela terá mantimento. Então ela é incansável, ela tem entusiasmo, ela coloca alegria naquilo que faz, ela se empenha, ela emprega sua força, não é? Ela dá o seu melhor porque ela crê. Muita gente age e a visão que a gente tem é que essas tais pessoas agem como se não houvesse esperança naquilo que elas fazem. Não. A gente está sempre sendo observado. Não é? A gente está sempre sendo visto por alguém. Alguém está sempre olhando aquilo que a gente faz e quando a gente detecta, quando qualquer um de nós identifica alguém entusiasmado, isso sempre chama a nossa atenção. Não conseguimos ficar indiferentes. Obviamente temos reações que são distintas porque somos pessoas diferentes. Mas sempre chama a nossa atenção alguém que é entusiasmado. O que é interessante também da formiga, que eu nunca vejo uma formiga sozinha. A formiga ela não trabalha sozinha, ela não é solitária, não é? Ela sabe trabalhar em comunidade. Se você é uma pessoa que não consegue trabalhar com outras pessoas, se você não consegue viver em comunidade, se você não consegue executar e agir em comunidade, aí você não entendeu. Hoje falávamos sobre isso de manhã. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estaria. São palavras do Senhor. Ele está onde 2 ou 3 estão. Então, quando a gente aprende a trabalhar em equipe, é a família que é unida, é a equipe de trabalho, é o grupo dentro da igreja. Enfim, quando um grupo de pessoas se junta e elas são entusiasmadas naquilo que elas fazem e elas conseguem trabalhar juntas, isso é muito especial. Por quê? Porque a gente pode muito mais quando um grupo se junta, porque aí se torna uma engrenagem. Eu estava conversando outro dia com a Daniele sobre isso. Nenhuma ideia nossa, sozinha, é perfeita. A minha ideia ganha força quando eu, junto com você, eu compartilho a minha ideia com você e você, ao reagir, traz a tua e a junção daquilo que eu tenho com aquilo que você tem é formar algo ainda maior. Então, se você não trabalhar em equipe essa semana, você tem que saber quem é a sua equipe. Eu tenho a minha equipe são vocês. No retorno que vem, no testemunho que chega, numa observação que é feita, até mesmo uma crítica construtiva, por que não? Tudo isso faz o trabalho se tornar muito maior. Porque não pode ser obra de apenas uma pessoa, mas é sempre fruto de uma equipe, não é? Às vezes a gente elogia o Bill Gates, às vezes a gente elogia o falecido Steve Jobs, mas a gente não enxerga que por trás dessas pessoas, desses grandes ícones, não é? Existem equipes numerosas, dedicadas, não é? Que se entregam, e é dali que vêm as grandes inovações, as ideias, descobertas, grandes que são feitas, não que é fruto de uma cabeça só, é um conjunto de pessoas. Não é? E a gente precisa aprender isso. O caminho da espiritualidade não tem espaço para solidão. A gente até tem o nosso momento pessoal de solitude, mas solidão jamais. A gente tem que aprender a viver, não é? Sem o egoísmo. A gente falava sobre isso umas semanas atrás. Com o egoísmo a gente já sabe que vai ser derrotado. Quando a gente aprende a trabalhar junto, sempre há um potencial que é aumentado. Bom, a gente pode fazer 1 milhão de coisas e não estar fazendo aquilo que Jesus nos chamou. Então eu quero fazer uma conclusão agora com você. Eu quero dizer para você
que não basta fazer muitas coisas. Nós precisamos ser despertados para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se houver incômodo, se essa pergunta te incomodar, se essa reflexão trouxer algum tipo de incômodo, é o Espírito Santo agindo para que você seja movido de onde você está, do que você está a fazer para aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Ou o teu entusiasmo vai aumentar. Não tem como você não ser edificado com essa porção bíblica. Por quê? Ou o teu entusiasmo vai aumentar, ou você será redirecionado. E uma pergunta para a gente terminar. O que você tem armazenado? Não é? Existe um texto que eu gosto muito, que é Lucas 6,45, que diz, não é? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Quem tem um bom tesouro, no momento em que precisa, vai lá naquele baú e tira coisas boas. O que é que você tem armazenado? Se há um exemplo a ser seguido no trabalhar de uma formiga, um deles é esse. Armazenam para o inverno, tem mantimento. Olha, cuidado, muitas vezes estamos armazenando ideias ruins, pensamentos que nos assaltam a paz, não é? Sentimentos que, permanecendo na gente, vão nos destruindo pouco a pouco. Então, cuidado. Nós precisamos ser entusiasmados pela direção que o Espírito Santo nos traz. Obviamente, é bênção para nós. Precisamos trabalhar em equipe, viver em comunhão, porque assim vamos chegar mais longe. Precisamos compreender que não se trata de um ativismo, não é? Louco, em que a gente fica agitado de um lado para o outro, mas seguir na direção do Espírito Santo, porque assim vai haver até tempo para você descansar e olhar os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como um deles. E sermos despertados para esse armazenamento que nos prepara para situações complicadas. Que coisa boa estar aqui com você e saber que de alguma maneira Deus armazenou em mim e em você um laço, um vínculo que não se perdeu por causa de uma pandemia. Se a gente não tivesse esse vínculo, se não houvesse um conteúdo, não é? Como é que a gente viveria esse tempo difícil? Mas a gente está vivendo porque armazenamos a palavra de Deus no nosso coração e não é a dificuldade de afluir para um espaço físico para não aglomerar que vai fazer com que a gente perca a nossa fé, porque já temos armazenado em nós uma porção que tem servido de mantimento, não é, para esse tempo difícil. A Sandra está recomendando um livro aí do William Douglas, que é sempre inspirador. O William Douglas tem assim, livros muito inspiradores. Ele tem um livro Formigas, não é? E ele é um livro que, com toda certeza, vai nessa direção também. É bem rico, realmente. Eu não li esse da Formiga, não, mas já li algumas coisas do William Douglas, gosto bastante. Sempre inspira a gente, não é? Bom, eu quero orar com você nesse finalzinho de live, porque eu tenho certeza que Deus quer que você se entusiasme com aquilo que Ele vai te direcionar a fazer. A maior obra não é a que está acontecendo agora, nessa palavra não, mas depois que a gente fechar essa transmissão, o Espírito Santo vai continuar agindo em você aí, eu creio, não é? Movimentando, te direcionando, te despertando para aquilo que o Senhor Jesus quer por intermédio do seu Espírito Santo para realizar nessa semana. Pai, apresentamos a nossa semana. Queremos ser como essas formigas, segundo o texto da tua palavra. Queremos ser incansáveis, queremos trabalhar bem em equipe, queremos, Pai, sermos tomados como pessoas dispostas que não estão no ativismo, agitados, apavorados de um lado para o outro, sobreocupados com coisas vãs, mas queremos estar totalmente vinculados ao plano que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Ah, Senhor, que seja uma semana de muito descanso pela fé, que a gente possa ter fé
que pode confiar e descansar no Senhor. Que seja uma semana de muito trabalho, mas não um trabalho vão, mas que possamos, ao trabalhar, fazermos, contemplarmos, manifestarmos a glória do Senhor. Senhor, que seja uma semana de armazenamento, que seja uma semana de colocarmos para dentro aquilo que será recurso para nós noutro tempo, talvez. Ó Pai, que não sejamos surpreendidos por nenhuma circunstância, mas na chegada daquilo que é desconhecido para nós, possamos lançar aquilo que o Espírito Santo já semeou no nosso coração. Ó Senhor, dá-nos uma boa colheita essa semana, que possamos também realizar boa semeadura, e assim a nossa vida alterne entre semearmos e colhermos, todos os dias, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Eu fecho aí o domingo feliz de estar com você, de ter vivido esse tempo junto contigo. Amanhã a gente retoma o nosso devocional às 7, todo dia, às 7 horas da manhã a gente está junto. Possivelmente a gente vai ter alguma alteração de horário aí, por causa do retorno presencial das aulas, né? Depois de mais de um ano, quase, né, um ano e meio aí, teremos as crianças voltando presencialmente às aulas. E eu quero até mesmo que vocês, se puderem, não é, digam aí horários pela manhã que são interessantes. Quero até fazer mais de uma live de manhã, porque faço uma e aí contemplo um grupo. Se eu fizesse outra um pouco mais tarde, talvez pegaria um outro grupo, e é o que eu queria fazer, não é? E se for a direção do Espírito Santo, é isso que vai ser feito. Eu quero pregar muito mais a palavra do Senhor, mais para mais pessoas e mais vezes, porque é uma alegria muito grande poder fazer isso. E graças a Deus, a tua presença aí faz com que isso se torne possível, né? A gente não fala para ninguém, a gente sempre tem um grupo, graças a Deus, e isso é uma bênção para nós. Amo vocês, tá bom? Beijão.